Gurizada, o negócio é o seguinte, eu me proponho neste vídeo a fazer uma comparação do Internacional de 2019, de Odair Hellmann, com o Inter de 2020, do argentino Eduardo Cudê. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, dar o teu like e vir para cá para conversar sobre futebol, sobre dupla Grenal e especificamente neste vídeo sobre o Internacional. É claro que eu tenho feito aqui reiteradas vezes a recomendação de que você tem que se prevenir, você tem que ser cauteloso. Em época de pandemia, a informação adequada e correta é o primeiro passo para uma boa prevenção. Cuide dos idosos ao seu redor, tenha cuidado, se proteja, evite aglomerações e fique o máximo que lhe for permitido na sua residência. Vamos lá então. O Internacional do Odair Hellmann não foi um Internacional ruim. Foi um bom Internacional, chegou ao vice-campeonato da Copa do Brasil e, na minha opinião, poderia ter vencido a competição. Eu acho que o Odair tinha um elenco melhor que o Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Vamos lembrar a base do time do Odair no ano? Esta foi a base com os seus desfalques. Tá aqui, ó. Aqui vai o Internacional de 2019. Acompanha aí comigo. Marcelo Lomba, titular. Bruno, Moledo, Cuesta e Wendel. Lindoso, Edenilson, D'Alessandro e Patrick. Esta foi a base. O D'Alessandro ficou fora de alguns jogos, mas está entre os jogadores do Inter mais utilizados na temporada passada, por incrível que pareça. Até certo ponto era o terceiro ou quarto colocado. Na frente, Sobis ou Nico, outros jogadores também atuaram ali, Parede, por exemplo, e Guerreiro. Esta é a base do Internacional em 2019 do Odair Hellmann. Passa o tempo, chega a 2020, o Internacional fez uma experiência mal sucedida com o Zé Ricardo, um mandato tampão, chegou o Eduardo Cudê, o Inter se reforçou, a direção agiu bem, acho que a direção do Internacional contratou bem. O Inter, do ponto de vista de perda, perdeu um jogador representativo, que é o Nico Lopes. Perdeu também o Sobis, que hoje está no Ceará. Perdeu o Nico Lopes para o futebol mexicano, mas já era esperado e é um jogador que também alternava uma inconstância, uma irregularidade impressionante. O Inter do momento, não o Inter que o Cudê começou jogando na pré-temporada, quando ele fez ajustes, tirou o Lindoso do time, colocou o Edenilson centralizado, o Musto continuou jogando como volante mais atrás, quase na linha dos zagueiros. E o Internacional de 2020 é este aqui, ó. Acompanha aí comigo. Marcelo Lomba. A gente não sabe quem é um lateral direito titular, pode ser o Rodinei, pode ser o Saravia. O Fux, hoje é o titular da zaga central, Cuesta e Moisés. Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Bosquilha. Thiago Galhardo e Guerreiro é o Internacional do técnico Eduardo Cudê. Vejam que há diferença aí em vários jogadores. Vamos colocar agora então os dois times para você. Tá aí, ó. Internacional de 2019 do Odair, Internacional de 2020 do Eduardo Cudê. Você vai observar que o Internacional mudou em 7 posições. São 3 jogadores no sistema defensivo. Rodinei ou Saravia, quem você quiser colocar como lateral direito, que não estava no ano passado. Bruno Fux e Moisés. O sistema defensivo só permaneceu com o Cuesta e mais o goleiro Marcelo Lomba. No meio-campo, 3 alterações, porque chegaram Musto, Marcos Guilherme, que é titular hoje do Alessandro e bancário, e o Bosquilha, que para mim é uma das grandes expressões do time, e na frente o Thiago Galhardo. Portanto, são 3 mudanças no sistema defensivo, 3 no meio-campo e 1 no ataque. Há um detalhe importante, que muitos dos jogadores que não estão no time titular permanecem à disposição do Eduardo Cudê. Por exemplo, o Moledo, que na minha opinião deveria ser titular da zaga central, ele está aí no Internacional, jogando eventualmente, está à disposição. O Inter não perdeu o Moledo. O Rodrigo Lindoso, que na minha opinião é outro jogador que poderia ser titular, está aí à disposição. Aliás, começou a temporada como titular, jogando numa posição que teve alguma dificuldade, com o Musto às suas costas. Depois o Cudê retirou ele, colocou o Edenilson. O D'Alessandro também está aí. O Patrick também está aí, começou como titular, depois chegou o Bosquilha e lhe tomou a posição. Então esse é um dado importante. O Internacional perdeu poucos jogadores. O Internacional perdeu aí o mais representativo, o Nico Lopes. O Sobis não fez muita diferença. Essa última passagem dele pelo Internacional, apesar do seu esforço, não foi uma grande passagem. Bom, agora vamos colocar aqui a comparação dos dois times e qual eu acho que é
o melhor time? Aonde estão os melhores em cada um dos setores? Ainda que haja uma diferença de esquema que às vezes torna essa comparação um tanto mais difícil. Então aí, os dois times para você. Então Lomba com Lomba, goleiro mantido. Bruno, Rodinei e Saravia, para mim qualquer um deles joga mais que o Bruno. Acho que o Moledo joga mais que o Bruno Fux. Cuesta com Cuesta. E acho que o Moisés joga mais que o Wendel. Lindoso ou Musto, por mais equilibrada que seja essa disputa, por mais que o Musto seja o cara da confiança do Eduardo Cudê, talvez o Musto possa ter vantagem jogando quase como terceiro zagueiro. Mas eu acho que jogador por jogador, o Lindoso é mais completo que ele. Então, portanto, o Lindoso para mim é melhor. É a segunda vitória que eu vejo aí do time de 2019, além do Moledo, o Lindoso. Edenilson com Edenilson, D'Alessandro e Marcos Guilherme. São jogadores de características diferentes, de posicionamento diferente, inclusive no esquema tático. Portanto, eu estou considerando empate. É difícil avaliar os dois jogadores. É óbvio que a trajetória do Alessandro é infinitamente superior do Marcos Guilherme, mas nós temos que avaliar o momento. Então, no momento, eu estou considerando como empate. Eu até tenho dúvidas se o Alessandro deve realmente sair do time do Inter, mas o Cudê está fazendo esse time render e bem numa amostragem pequena com o D'Alessandro sentado no banquinho de reservas. Portanto, eu estou considerando como empate. Patrick e Bosquilha. O Patrick até fez uma pequena progressão aí nos últimos jogos em que atuou, mas o Bosquilha, na minha opinião, joga mais. Então o Inter agregou qualidade. Sobis e Nico contra Thiago Galhardo. Ainda que o Sobis não tenha ido lá tão bem o ano passado e que o Nico tenha sido um jogador irregular com alguns lampejos, eu acho que o Thiago Galhardo tem uma amostragem muito pequena. Portanto, eu estou considerando também empate. Temos que ver mais do Thiago Galhardo. Tem um pequeno indicativo de que ele vai render mais que os antecessores, os companheiros de ataque do Guerreiro. Mas acho que ainda é cedo. E Guerreiro com Guerreiro. Bem, se a gente comparar, o time de 2019, portanto, foi superior em duas posições, Moledo e Lindoso. Aconteceram 6 empates. Lomba com Lomba, Cuesta com Cuesta, Edenilson com Edenilson, Guerreiro com Guerreiro. Dale com Marcos Guilherme, considerei empate. E Sobis ou Nico Lopes com Thiago Galhardo, considerei também empate. E o time de 2020 é melhor, é superior em 3 posições. Na lateral direita, com o Rodinei ou com o Saravia. Na lateral esquerda, com o Moisés. E no meio campo, pela esquerda, o Bosquilha é superior ao Patrick. Bom, tem um aspecto primeiro que eu queria fazer com vocês aqui, queria reiterar o trabalho da direção do Inter, porque muitos desses jogadores que perderam um enfrentamento, como por exemplo, eu acho que o Moledo joga mais que o Fux, mas o Fux está à disposição e está jogando como titular. O Patrick, na minha opinião, é inferior ao Bosquilha, mas o Patrick está à disposição. D'Alessandro e Marcos Guilherme eu considerei como empate técnico neste momento, porque o Marcos Guilherme está rendendo bem no time do Cudê. Não que seja um jogador extraordinário, mas está rendendo bem, satisfatoriamente, mas o D'Alessandro está à disposição do Cudê para entrar nos jogos. Então isso é interessante, né? Que o Inter não perdeu a qualidade que tinha e agregou qualidade, um trabalho eficiente da direção. Portanto, o time de 2019 é melhor em 2 posições, aconteceram 6 empates, e o time de 2020 é melhor em 3 posições. Onde é que eu acho que está a diferença? Para mim é escancarada a diferença. É no treinador. Ainda que o Eduardo Cudê também tenha uma biografia recente no futebol, ele já tem títulos como o Campeonato Argentino, a Copa, ele tem títulos de uma biografia mais cascuda que a do Odair. E tem uma questão da personalidade. O Eduardo Cudê faz com que os seus times joguem ofensivamente, que sejam times ativos. Então, a grande diferença, na minha opinião, não está tão somente no grupo de jogadores, que eu penso que o Eduardo Cudê tem mais matéria-prima que o Odair tinha para trabalhar. Mas eu acho que a grande diferença do Internacional, o que cria uma expectativa otimista para o Internacional para a temporada, não sei se para ganhar títulos, mas quando o futebol retornar, claro, vamos ver como é que volta depois de uma parada que talvez seja longa, penso que o Eduardo Cudê é a grande diferença que se tem do Internacional de 2019 para o Internacional de 2020. Feitoria gurizada! Vai, um abraço.